Hoje faremos uma reflexão sobre essa passagem no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, 37 e 38, que diz assim: Não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem, lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Grande parte da formação religiosa mostra a imagem de um Deus que é como um juiz. Porém, essa imagem de um Deus que julga com severidade é exatamente o último ídolo que Jesus consegue derrubar mediante a sua cruz, onde ele, o justo, carregou o nosso mal como injustos. Nós erramos muito quando nós julgamos. O erro não está tanto no fato de que o julgamento do homem é um julgamento falho. Isso porque o homem vê a aparência e o Senhor vê o coração. Isto está inclusive escrito em 1 Samuel 16:7, onde lemos que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O erro consiste exatamente no julgar, porque julgar é apropriar-se do poder de Deus. Nós nos colocamos em seu lugar e colocamos o nosso próprio ego como medida de tudo, no lugar de Deus. Julgar, por outro lado, é também não conhecer a Deus, que é pura misericórdia. Um exemplo disso é o livro de Jonas, onde Deus perdoa uma cidade inteira de pecadores. O meu ato de julgar o irmão é mais grave que o próprio pecado do irmão, mesmo que esse pecado do irmão tenha sido um homicídio. Por quê? Porque estou matando como filho do Pai esse irmão e não reconheço o Pai que o aceita como filho. Portanto, quando julgo, sou julgado como alguém que se coloca no lugar de Deus, como alguém que não conhece a Deus e que nega a misericórdia de Deus. Não somos chamados a ser bons, mas misericordiosos. Não somos chamados a ser justos, mas somente a não sermos juízes. A misericórdia é que nos assemelha a Deus e cobre uma multidão de pecados. Na primeira carta de Pedro, 4, versículo 8, lemos que: Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Temos que nos fazer essa pergunta: quem de nós conhece o coração do homem a ponto de podermos julgá-lo adequadamente? E Jesus também diz: Não condeneis e não sereis condenados. Embora o julgamento venha de dentro do coração, o condenar, por sua vez, traz para fora o julgamento consumado em nosso interior. O medo e a fuga de um Deus imaginado como punidor foi a nossa verdadeira condenação. Repito, o medo e a fuga de um Deus imaginado como punidor foi a nossa verdadeira condenação. Deus aboliu essa maneira de enxergar Deus na cruz de Jesus, que é graça para todos. O Deus que Jesus nos revelou, em vez de julgar, justifica, e em lugar de condenar, ele tolera.
Nós vivemos porque fomos agraciados e por isso agraciamos aos outros. Em Efésios 4:32 lemos assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Nós vivemos ou morremos pelo perdão que nós concedemos ou nós negamos. Deus primeiro nos concedeu perdão, fazendo-nos viver. Agora, a nossa vida e a nossa morte e as dos outros estão ligadas à graça que damos ou rejeitamos aos outros. Somos como torneiras que podemos jorrar água viva ou não. O juízo final da salvação ou perdição não é realizado, no final das contas, por Deus, mas por nós mesmos. Não em um tempo indeterminado e oculto, mas agora, no relacionamento cotidiano com o irmão. Esta é a misericórdia de Deus, que deixa a nós, pecadores, o julgamento sobre nós, que é o mesmo julgamento que pronunciamos sobre os outros. E Jesus continua dizendo: perdoai e serei perdoados. Lá em Gênesis 1, versículo 27, nós lemos que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher, Deus os criou. Nós perdemos esse dom que nos foi dado para sermos semelhantes a Deus porque quisemos roubá-lo. Comemos da árvore do conhecimento para sermos como deuses, por nós mesmos. E a humanidade, em sua maioria, continua fazendo isso até hoje. Porém, tudo isso foi-nos perdoado, isto é, mais amplamente doado na cruz de Jesus. Nele temos no lugar do julgamento a justificação, em vez da condenação, a graça, em vez do pecado, a absolvição. Portanto, se somos seus irmãos, devemos nos tornar misericordiosos como o Pai, e a nossa atitude para com os outros será de absolvição. Temos que lembrar que a única condição para ser perdoado por Deus é a de perdoar os outros. Lá em Mateus 6,14, nós lemos que, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Por outro lado, em Mateus 18, 34, 35, lemos a situação oposta. Irados, seu Senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Porque se não perdoamos, significa que jogamos fora o dom que recebemos de Deus e demonstramos que não conhecemos e nem vivemos do amor do Pai. E Jesus finaliza essa linha de raciocínio dizendo: pois com a medida com que medirdes será medido para vós. A única unidade de medida do dom que recebemos é a nossa capacidade de doar. Deus renuncia a medir como também a julgar. Somos medidos e julgados por nós mesmos, segundo o nosso amor para com o outro. Que Deus nos abençoe com a graça e o dom dessa misericórdia que nos faz semelhante a Deus. Grande abraço no coração.